João capítulo 3, verso 1. Nós vamos ler até o verso 21. É um ambiente tão gostoso dos irmãos assim juntos aqui. Eu quero compartilhar com muita alegria, muita tranquilidade no meu coração este texto, onde diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você, mestre em Israel, e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Vamos orar. Quero orar esta noite pela vida do Emanuel. Vai completar 1 ano de vida terça-feira. Que bênção, hein? É isso aí, João. João e Bruna já estão, vai passando o tempo, né? Que maravilha, graças a Deus. 1 ano de vida, com saúde, uma criança saudável, nas mãos do Senhor. Quero orar pela família do nosso irmão Ronaldo, que perdeu a mãe essa semana, né? Partiu, e queremos orar para que Deus console o coração do Ronaldo e de toda a sua família, que sofre esse momento do luto. É difícil o momento do luto, mas o Espírito de Deus é o nosso consolador. Se apegue no Senhor, se apegue em Deus, que o consolo virá aos vossos corações. Quero orar também pela família de um irmão que eu não conheço, mas fiquei sabendo dele a partir de um outro irmão, que chama Rafael. Esse senhor, de mais de 70 anos, faleceu agora, e eu gostaria de orar para que Deus console a família dele. É um senhor cristão, fiel ao Senhor, mas vamos orar pela família, para que Deus os console. E os demais irmãos que também estão aqui, pedem oração. Os que não estão também, vamos orar por todos. Graças te damos, ó Deus, pela alegria, pelo poder do teu Espírito Santo. Graças a Deus pela vida do Emanuel, mais um
um primeiro ano de vida que o Senhor concede a ele. Graças te damos, porque o Senhor está no controle de toda a situação, tem trazido essa criança ao mundo saudável. Abençoe ele, abençoe sua família, para que possam, ó Deus, saber sempre ter o discernimento de dar a educação correta, de dar o ensinamento da tua palavra para esta criança, e ó Deus, que tudo seja para a glória do Senhor na vida dele. Abençoe os pais, abençoe também a família do nosso irmão Ronaldo, ó Deus, fortalece-os neste momento de dor, momento de tristeza, momento de luto, quando temos que nos despedir das pessoas que estão tão próximas ao nosso coração, à nossa vida. Ó Deus, nós não temos como fazer nada a não ser confiar no Senhor, ó Deus, e o teu poder e a tua graça consoladora pode consolar, enxugar as lágrimas dos corações e trazer paz, trazer alegria mesmo em meio ao luto. Ó Deus, pedimos a tua bênção também sobre a família do irmão Rafael. Ó Deus, que aprove a ti também recolhê-lo para a tua presença. Abençoe toda a família dele, traga, Senhor, consolo ao coração deles, ao coração dos irmãos que sofrem neste momento, ó Pai, com esta perda, mas cremos na tua palavra, cremos no Senhor, por isso temos a esperança da ressurreição, temos a esperança da vida eterna, e isso traga consolo e vida aos corações. Abençoe os demais irmãos que estão presentes aqui esta noite, abençoe também, ó Pai, os que não puderam vir, que acompanham o Senhor de suas casas, aqueles que têm, Senhor, dificuldades, que estão enfermos. Estenda as tuas mãos, eu te peço a Deus, para curar, para libertar, para trazer, Senhor, cura, libertação sobre essas pessoas. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, fale conosco esta noite, na tua palavra, assim como o Senhor já tem falado na palavra de Abacuque, que o Senhor possa continuar falando no relato de João, para a glória do teu nome somente. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, então eu quero compartilhar com os irmãos esse texto tão maravilhoso aí, rico, que é o relato da conversa de Jesus com Nicodemos, que é um texto assim que a gente já conhece bastante, que a gente já leu bastante e que a gente já ouviu muitas pregações sobre esse texto. Mas de uma forma especial, esse texto me chamou a atenção na questão da ótica do reino de Deus. Porque Jesus disse para Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. E esta palavra ver me chamou a atenção. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou se não nascer do alto. É interessante porque Jesus fala aqui da possibilidade ou não de se ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. E a palavra aqui, ver, no original, ela pode ser traduzida por olhar, por experimentar, por perceber, por discernir, por estar alerta. Então ninguém pode experimentar, ninguém pode perceber o reino, ninguém pode discernir o reino de Deus, ninguém pode estar alerta em relação ao reino de Deus, se não nascer de novo. E a palavra nascer de novo pode ser nascer do alto. Se não nascer do alto, ninguém pode experimentar o reino, ninguém pode discernir, ninguém pode perceber, ninguém pode ver o reino de Deus. Então a questão aqui é notar, a questão aqui é conseguir discernir o reino de Deus. A questão aqui é conseguir ver o reino de Deus. E eu acho que em épocas de escassez, como de Abacuque, é mais difícil ainda a gente discernir o reino. É mais difícil ainda a gente ver o reino.
Ou seja, se a gente tivesse visto, se a gente estivesse vendo na nossa sociedade conversões em massa, pessoas se convertendo, milagres de cura acontecendo toda hora, ressurreição de mortos, estádios lotados com homens cheios da unção pregando, seria talvez mais fácil ver o reino, seria mais fácil discernir o reino. Agora, quando você olha para as igrejas e você vê igrejas lotadas de pessoas vazias, ou igrejas vazias de pessoas tentando se encher da graça, você diz: onde está o reino? Cadê o reino? Em meio a uma pandemia onde você vê as pessoas morrendo, os jornais fazendo toda a publicidade excepcional, a violência aumentando, o medo crescendo, os crentes em pavor. Você pergunta: onde está o reino? Onde está o reino? É mais difícil discernir o reino nessas horas. Mas Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos chega com um elogio e Jesus responde com essa questão. Ele diz: ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então Jesus mostra aqui a importância de ver o reino. E por que isso é importante? É importante porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente discerne, afeta quem nós somos, afeta nosso estilo de vida, afeta a nossa existência, afeta a nossa realidade pessoal, afeta como a gente se comporta e afeta como a gente conduz a nossa vida. Há vários casos na Bíblia que as pessoas não percebiam as coisas que Deus estava fazendo e por não perceber, pereceram. Um exemplo disso, por exemplo, é em Noé. O mundo da época não percebeu, não discerniu o reino, não percebeu que Deus estava fazendo um plano na história e que eles iam morrer afogados. Só Noé e sua família perceberam. Então a grande diferença entre perceber o reino ou não, perceber o plano de Deus ou não, é a grande diferença entre a vida e a morte. Em Sodoma e Gomorra, as pessoas não percebiam o reino, elas não percebiam aquilo que Deus estava para fazer, os planos de Deus, e pelo fato de não notar, não ter discernimento, não perceber a vontade de Deus, os levou a ser mortos pelo fogo. Em Noé eles morreram pela água, em Ló eles morreram pelo fogo. Então é importantíssimo vermos, é importantíssimo percebermos o reino. Ou seja, perceber o reino afeta toda a nossa vida pessoal, toda a nossa interação com a vida. Então, dada a importância do que é perceber o reino de Deus, que muda toda a realidade da nossa vida, eu quero começar com a negativa. Ou seja, o que não é ver o reino de Deus, necessariamente. Segundo o texto aqui, eu percebo que, necessariamente, reconhecer as qualidades de Jesus não significa que alguém viu o reino. Talvez num país islâmico, isso seja um pouco mais complicado, mas no Brasil é mais difícil ainda de perceber, porque todo mundo fala em Jesus. A grande maioria da população brasileira admira Jesus e reconhece as qualidades de Jesus.
Mas eu pergunto, será que a grande maioria da população brasileira está vendo o reino? Nicodemos era um desses. Ele vai até Jesus e ele reconhece a pessoa de Jesus. Ele diz mestre, ele reconhece que Cristo é um mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Olha que bonito. Ele tem esse reconhecimento. Ele reconhece que Jesus é um mestre, ele reconhece que Jesus ensina da parte de Deus, mas Jesus não se impressiona com esta fala e diz a ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou não nascer do alto. E mais abaixo Jesus vai dizer que ele precisa nascer do alto. Então conclui-se que Nicodemos, apesar de perceber e reconhecer que Jesus era um mestre, que Jesus ensinava da parte de Deus, Nicodemos ainda não enxergava o reino, ele não via o reino. E isso é importante porque muitas vezes nós podemos confundir as concepções que nós temos de Jesus. E concepções muitas vezes corretas, confundimos essas concepções com enxergar o reino. Ou seja, a gente pode ver, a gente pode acreditar, a gente pode saber que Jesus é um grande mestre. A gente pode saber que Jesus foi enviado por Deus e ensina da parte de Deus, e mesmo assim não enxergar o reino. E o interessante é que Nicodemos, além de tudo, ainda tem um contato com o ensino de Jesus. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele ouvia as pregações de Jesus, ele ouvia os ensinos de Jesus. Isso significa que ouvir pregações sobre Jesus, ouvir os ensinos da Bíblia, nem isso mesmo pode me fazer enxergar o reino de Deus necessariamente. Tem muita gente que vem à igreja, que ouve pregações na internet, que ouve mensagens, que lê a Bíblia, mas isso não significa, e isso tudo é maravilhoso, mas isso não significa necessariamente que elas estão enxergando o reino de Deus. Isso é um alerta. Além disso, também presenciar o poder de Jesus e ainda reconhecer o seu poder não significa necessariamente que nós enxergamos o reino de Deus. Nicodemos disse para Jesus: porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos presenciou os sinais que Jesus fazia. Talvez presenciou ressurreição de mortos, talvez presenciou curas que Jesus estava fazendo, multiplicação de pães. Ele viu os sinais, ele viu o poder de Jesus, ele presenciou os milagres, mas Jesus disse que ele precisava nascer de novo, e se ele precisava nascer de novo, ele não estava enxergando ainda o reino de Deus. Isso é fundamental também, porque muitas vezes as pessoas se deparam com o poder de Jesus, muitas vezes as pessoas presenciam e reconhecem o milagre que Cristo está fazendo, mas isso não significa necessariamente que elas estão enxergando o reino de Deus. Enxergar o milagre que Jesus faz. Oramos, Jesus cura alguém. Repreendemos um demônio, o demônio sai. Jesus expulsa o demônio. E vocês podem ver expulsões de demônios, e vocês podem ver curas milagrosas de Cristo, mas isso não significa necessariamente que vocês estejam enxergando o reino. Só por isso.
Alguém pode perguntar, então, o que é enxergar o reino? E agora eu quero pensar com vocês, o que significa na realidade ver o reino de Deus? Para ver o reino de Deus eu preciso de um pressuposto. Para ver o reino de Deus eu preciso de uma fase, eu preciso passar esta fase. Eu preciso adentrar por esta porta. Se eu não adentrar pela porta, eu não vejo o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, eu preciso primeiro ter uma transformação interior total na minha vida. Se alguém não for transformado, pode estar no meio da igreja que não vê o reino de Deus. Pode presenciar curas, pregações maravilhosas, pode concordar com os ensinos, pode entender quem é Jesus, mas não viu o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, eu preciso, segundo Jesus, neste texto, eu preciso de uma experiência de transformação na totalidade do meu ser. Jesus disse: quem não nascer do alto, quem não nascer de cima, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ver o reino de Deus não é uma coisa relacionada simplesmente ao intelecto, à razão, à consciência, ao conhecimento intelectual. Ver o reino de Deus não é uma coisa simplesmente relacionada à apreensão de conteúdos. Isso tudo é importante e bom. Alguém pode ler a Bíblia, pode ouvir mensagens e aprender e recepcionar conteúdos, mas nem assim ver o reino de Deus. Porque ver o reino de Deus está relacionado, em primeiro lugar, com transformação de uma vida. A pessoa precisa ser tocada pelo Espírito, a pessoa precisa ser tocada do alto, sem uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Nascer de novo pode ser traduzido no original também como nascer do alto. Sem uma ação que venha do alto. Ou seja, vocês entendem aqui que quando estamos falando do alto, não estamos falando de espaço físico. Estamos falando de sobrenaturalidades. Do alto é do céu, é das regiões celestiais, é da ação sobrenatural de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus sem uma ação sobrenatural do alto, que a transforme, que a mude completamente. Primeiro eu preciso ter uma experiência pessoal com o Espírito de Deus, que foi derramado sobre a igreja. É por isso que em Atos dos Apóstolos eles viram como que línguas que caíam repartidas de fogo sobre cada um que estava ali. E aquelas línguas como que tivessem entrado em cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas. Tiveram a experiência. Aquilo era uma representação para mim da ação do Espírito Santo, que precisa habitar em nós. Como Paulo diz, vós sois o templo do Espírito, não é mais as quatro paredes. Vós sois o templo do Espírito de Deus, que habita em vós. Então eu preciso me tornar uma morada do Espírito, eu preciso me tornar uma habitação do Espírito. O Espírito Santo tem que vir em mim, na minha mente, na minha consciência, na minha realidade pessoal, no meu ser, e transformar. Eu preciso nascer do alto, da ação do Espírito. Preciso ser tocado, preciso ser mudado, preciso ser modificado, preciso ser transformado pela ação do poder do Espírito em mim. E isto é uma experiência pessoal. Ninguém pode ir por você. Ninguém pode ir por mim. Ninguém pode fazer por mim.
É uma experiência pessoal. Marido não pode ir pela mulher, a mulher não pode ir pelo marido, o pai não pode ir pelo filho, nem o filho pelo pai. O amigo não pode ir pelo amigo. O pastor não pode ir pela igreja, nem a igreja pelo pastor. Um irmão não pode ir pelo outro irmão. Precisa nascer do alto. É uma experiência pessoal. Cada um de nós precisamos ter a ação do Espírito Santo agindo em nós, no nosso coração. Ninguém pode fazer por você. É uma experiência entre você e Deus. É preciso nascer do alto, mas para nascer do alto, eu preciso primeiro morrer, porque ninguém pode nascer se não morrer. Só nasce aquilo que não existia ou que de uma forma foi morto. E aí o nascer e o morrer tem a metáfora da natureza. Você joga a semente. O grão de trigo precisa morrer para depois nascer. Precisa ser enterrado. É por isso que Paulo faz a metáfora do corpo. Planta-se corpo natural, nasce espiritual. Está dizendo da morte e da ressurreição. Precisa plantar o corpo. Por isso que ele é jogado na terra. É plantado como uma semente é plantada. O nosso corpo é plantado na terra. Quando a gente morre, ele vai para a terra. Ele é semeado na terra. Porque é uma metáfora da... vai nascer alguma coisa. Não vai nascer para reencarnar. Vai nascer na ressurreição. Então, para nascer do alto, eu preciso morrer primeiro de baixo. Preciso morrer aqui embaixo para nascer do alto. Se eu não morrer aqui embaixo, eu não nasço do alto. Ou seja, o nascer desta vida secular, o nascer desta realidade, dessa sociedade, precisa desaparecer em mim. O nascer dos conceitos que eu adquiri nesse mundo, o nascer da filosofia social, o nascer da forma de pensar que esse sistema impõe sobre a mente das pessoas, precisa morrer, precisa desaparecer em mim. Eu preciso morrer para que possa adquirir uma outra realidade totalmente diferente. Por isso é nascer do alto ou nascer de novo. Nicodemos precisava abandonar a velha visão da vida natural. Ele tinha aquela visão. Ele não entendeu? Como? Como é que eu posso nascer de novo? Não dá para voltar para o ventre da minha mãe. A visão dele era natural. Na naturalidade, só se nasce a partir do ventre de uma mulher. A visão era natural. Mas ele precisava entender que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, Jesus não estava falando em termos da vida natural, mas da vida espiritual. Não da geração natural, mas da geração espiritual. Tem que morrer a antiga ótica, a antiga visão de mundo. A forma de ver a si mesmo e a vida precisa morrer para nascer de novo. Enquanto não morrer, não nasce de novo. Porque não há compatibilidade entre a visão natural da vida e a visão de Deus. Não há compatibilidade. Porque o pecado entortou a visão de vida. E ninguém escapa disso. Todo ser humano. Ser um ser humano é já nascer com a ótica entortada. Com a visão míope. Com a retina espiritual prejudicada. Então tem que morrer a antiga ótica de vida do ponto de vista natural. Qual é a antiga ótica de vida? A antiga ótica que a gente tinha. Que a vida é nascer, crescer, trabalhar, descansar, se alimentar e morrer. Essa ótica tem que desaparecer.
Se eu tiver isso como ótica de vida, eu estou aqui para nascer, crescer, me destacar na sociedade, trabalhar, formar minha família, crescer, formar meus filhos, aposentar e morrer. Esta ótica natural é a ótica do homem sem o novo nascimento, que não enxerga o reino. Precisa morrer essa ótica para nascer do alto, ter outra visão de vida. Hoje em dia parece que a percepção espiritual desapareceu da grande massa da igreja. Desapareceu da vida dos cristãos a percepção espiritual. E os cristãos se tornaram tão somente pessoas baseadas na vida natural. Pessoas que têm uma ótica natural da vida. Estão preocupadas com comer, beber e dormir. Casar, viver, desfrutar e morrer. Jesus disse, os pagãos é que pensam isso. Pagãos é aqueles que não têm um relacionamento com Deus. A vida é muito mais do que isso. Nascer, viver, crescer, ter família, casar, morrer. A vida é muito mais do que isso. Precisamos nascer do alto. Quando eu tenho a experiência de nascer do alto, então eu começo a enxergar o reino de Deus. E enxergar o reino de Deus é perceber o plano de Deus na história. Isso é enxergar o reino de Deus. Enxergar o reino de Deus é perceber o que Deus fez, faz e fará na história, o plano de Deus na história da humanidade. Nicodemos precisava entender o plano de Deus na história. Não era olhar para a vida do ponto de vista natural e pensar, mas eu já nasci uma vez, voltar para a barriga da minha mãe não dá certo. Não era isso. Era perceber que Deus tinha um plano para salvar o mundo. Era entender o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, disse Jesus a Nicodemo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Será que a gente entende esse versículo? Será que a gente tem essa visão clara do amor de Deus, mesmo em meio à pandemia? Mesmo em meio à perda de emprego, diminuição de salários, dificuldades na família, doenças, problemas aparentemente insolúveis, morte. Será que mesmo em meio a tudo isso, a gente consegue ter a noção de que Deus ama o mundo, ama eu, ama você, ama a nossa vida, de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós na cruz do Calvário? Essa noção do amor é absolutamente fundamental para o reino. Não é simplesmente o amor de um ser humano pelas coisas que ele possui, mas é o amor sobrenatural de Deus para com a humanidade. Ou seja, eu preciso ultrapassar esta ótica natural da vida. Eu preciso deixar o meu amor ascender às regiões celestiais e ser tocado por esse amor de Deus que desce até mim. E começar a amar como Cristo nos ensinou o que é o amor. Que busca o bem do outro acima do seu próprio bem. Que vai até as últimas consequências. Que se entrega, que se doa. Que adora, que cultua, que vive para Deus. O plano de Deus parte do seu amor. Nicodemos precisava entender que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade. Isso é enxergar o reino. Quando eu olho para Jesus e eu vejo em Jesus um grande mestre, um grande líder, um grande filósofo da história,
eu não enxerguei o reino. Mas quando eu olho para Jesus e eu percebo nele a salvação e a transformação da minha realidade pessoal e da humanidade que se entrega a ele, eu comecei a ter uma ótica diferente da coisa. Jesus não era apenas um líder religioso, ele veio para dar vida eterna às pessoas. Jesus não veio simplesmente para apontar um bom caminho para a gente seguir, não. Jesus era muito mais do que isso, é Deus descendo à terra. Ou seja, o contato com Jesus é o contato com Deus, a comunhão com Jesus é a comunhão com Deus. Precisamos ver o reino, Deus vindo até nós para nos salvar. Quando nós estamos falando da visão do reino, nós estamos falando da visão da salvação. Quem tem a ótica da salvação está começando a enxergar o reino. Mas para ter a ótica da salvação tem que ter a ótica da perdição, porque só pode ser salvo quem está perdido. Quem enxerga o reino, quem se vê como um perdido, mas também ao mesmo tempo se vê agora como um salvo em Cristo Jesus, transformado e regenerado. Esse tem a ótica do reino. A ótica do reino não é que Jesus morreu na cruz para a gente fazer reunião de domingo à noite, para a gente formar igrejas, colocar uma placa denominacional, tomar ceia uma vez por mês, dar os nossos dízimos. Será que Jesus morreu na cruz para que isso simplesmente acontecesse? Isso faz parte da vida da igreja, mas muito mais do que isso, Cristo morreu para dar vida eterna a cada um de nós, para nos transformar em noiva dele, que enxerga a salvação. Nós somos salvos, regenerados, transformados, purificados, lavados no sangue de Jesus. Ou seja, sobre nós paira a eternidade, a vida eterna. Alguém que não tem a ótica do reino se desespera diante de uma pandemia que pode solapar a sua vida dessa terra. Mas alguém que tem a vida eterna pode ficar muito triste em ver pessoas que ele ama sendo ceifadas e até mesmo perceber que ele mesmo pode sair desta terra. Mas quem tem a vida eterna, tem uma esperança eterna em Deus, tem alegria na alma, porque sabe que esta vida na terra é absolutamente passageira, porque nós vamos para uma realidade muito superior. Paulo diz que na ressurreição, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, o meu corpo, o seu corpo hoje é corruptível. Se você botar a mão numa panela quente, vai queimar o seu dedo, vai ferir a sua pele. Conforme vai passando os anos, a sua pele vai se tornando enrugada, seca, vai morrendo. Seu organismo vai deixando de funcionar como funcionava há tempos atrás, em todos os aspectos. Eu me lembro quando eu era adolescente, mais jovem, eu podia comer um X tudo e dormir à noite, que não fazia nada. Hoje em dia, eu tenho que pensar o que eu vou comer à noite, porque senão eu acordo com dor de cabeça no outro dia, passando mal, e se não tiver que levantar no meio da noite para ir ao banheiro e tirar tudo que eu comi para fora, porque meu organismo já não funciona mais como funcionava antes. E o seu também vai assim, e todos nós. E nós vamos, e daqui a pouco, antes a gente andava e caminhava e corria pelas ruas, mas agora a gente faz uma caminhada de um quarteirão, já está cansado. Porque vai passando o tempo, aquilo que é corruptível vai se corrompendo, vai se destruindo, pouco a pouco. Mas Paulo diz: aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal, ou seja, um vírus pode matar, uma bala pode matar, um acidente pode matar, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia! Nada mais poderá levar a nossa vida, nada. Nada poderá nos tirar daqui, nada poderá nos tirar da vida na presença de Deus, nada mais. Porque o corpo será ressuscitado, transformado,
uma nova realidade. Quantos homens dariam pela porção da eternidade? Quanto? Quanto será que eles dariam? Os grandes, os poderosos, os bilionários, quanto será que eles pagariam por uma gota da porção da eternidade? Nunca mais morrer, sempre ficar eternamente jovem. As pessoas gastam fortunas com plásticas e mais plástica, porque vai ficando velho e vai tendo que arrumar. E quanto mais velho, mais gasta. É igual carro velho, quanto mais velho, mais você gasta dinheiro com ele. Porque vai quebrando mais, vai quebrando, é verdade. Mas a incorruptibilidade, a eternidade, a imortalidade, fazendo parte de nós para sempre. Não há dinheiro nesse mundo, não há nada que possa comprar isso. Isso é dado gratuitamente para mim e para você. Nós temos a salvação, aleluia. E melhor, no mundo onde o diabo não chegará nem nas portas. Ele estará numa outra realidade, no inferno. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Onde nunca mais haverá dor. Por isso Jesus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Nunca mais choraremos por uma pessoa que morre. Nunca mais choraremos por uma dor em algum lugar. Nunca mais choraremos por um desgosto. Nunca mais. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a ótica do reino, é a salvação presente, que já faz parte da nossa vida e que ainda se concretizará completamente quando formos ressuscitados para estar com o Senhor em glória. Ou, se Jesus voltar a buscar a igreja muito em breve, que eu acredito que Ele voltará, seremos transformados e arrebatados para o encontro do Senhor, para sempre. Pastor, isso parece filme de Spielberg. De repente o cara está aqui e ser transformado, é mesmo. Começa a ler lá no Antigo Testamento, está lá Elias andando com Eliseu, fala, o que você quer? Fala logo que eu já vou ser tomado de ti. Não, eu só quero porção dobrada do teu espírito. Então fica olhando bastante. Olha bem para mim, porque se você me ver na hora que eu for tomado, você vai receber a porção dobrada. Eliseu está andando e de repente vem cavalos e carros de fogo e pegam Elias. Nem Steven Spielberg conseguiu ser tão maravilhoso, tão criativo. Cavalos de fogo e carruagem de fogo, pegou ele, e ele começou a subir para o céu num redemoinho. Isso aí é um prenúncio do arrebatamento que vai acontecer. Quando nós estivermos andando assim, de repente, vamos ser transformados para encontrar o Senhor nos ares. Vamos subir. Vamos estar aqui. É legal que as pessoas estão mexendo lá e de repente, tchum, desaparecemos. Vai ficar só o vídeo para quem está assistindo lá, infelizmente, sem comunhão com o Senhor. Precisamos estar preparados, porque seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E este dia se aproxima. O dia em que Cristo vier buscar a igreja se aproxima. Isso é ter a ótica do reino, a ótica da salvação, a ótica do reino. Ver o reino de Deus, ver o reino de Deus, é enxergar a salvação presente, a salvação aqui, agora. Porque Cristo veio para salvar o que estava perdido. Há dois tipos de pessoas no mundo. Somente dois tipos de pessoas. Aqueles que enxergam o reino e aqueles que estão cegos, não enxergam o reino. Só há dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que percebem o reino de Deus acontecendo agora
porque Cristo está salvando, está transformando e está guiando pelo seu Espírito. Por isso, aquele que nasce do alto, ele é como o Espírito, como o vento, que sopra onde quer, é guiado pelo Espírito. Aquele que nasceu do alto, aquele que tem a ótica do reino, aquele que enxerga o vento, enxerga o Espírito, o caminho do Espírito, e por ele é atraído, é guiado. E aquele que não enxerga, aquele que não vê nada, aquele que pensa que vê tudo, mas está completamente cego. Só há dois tipos de pessoas no mundo. Ver o reino é enxergar a ação do Espírito, é enxergar o Espírito, é enxergar o caminho do vento, é enxergar a tutela do Espírito, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. São elementos importantes. Primeiro, ouvir a voz do Espírito. Se ouvirdes, porque nem todos ouvem a voz do Espírito. Segundo, a partir de quando ouvir, não endureça o teu coração. Porque a voz do Espírito pode não estar em teu poder, mas o endurecer o teu coração está no teu poder. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então precisa ouvir, precisa estar sensível, porque o Espírito está falando. É muito difícil ouvir a voz do Espírito em tempos de escassez, mas ele está falando. Só quem tem a ótica do reino ouve a voz do Espírito. E quando o Espírito fala com você, não endurece o teu coração. Pastor, não, eu não me endureço o meu coração. Amém? Então quando o Espírito fala, você está errado, você vai pedir perdão na hora. Não endurece o teu coração. Não endurece. Se o Espírito falou, obedeça. O Espírito Santo diz: se livra disso que não é bom para você. Obedeça, não endureça o coração. Não endureça. O Espírito diz: faça isso, faz. Não faça aquilo, não faz. Não endureça o coração. Enxergar o reino é fechar os ouvidos para a voz da sociedade corrupta, sem Deus, maligna, e ouvir a voz do Espírito de Deus. Ah, mas os meus amigos não vão entender. Ah, mas as pessoas vão zombar de mim. Ah, mas eu vou ser diferente de todo mundo na sociedade. É isso mesmo. Aqueles que amam a Deus aborrecem o mundo. Mas aqueles que amam os pecados do mundo aborrecem a Deus. Não há como servir dois senhores. Ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar este um. Então, precisamos da ótica do reino, que enxerga a salvação, que enxerga a direção do Espírito Santo para mim e para você, que ouve a voz do Espírito, que está ligado ao mundo sobrenatural, que enxerga aquilo que os olhos não podem ver, mas o Espírito pode perceber, que consegue se alegrar ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que haja escassez na terra, ainda que haja pandemias no mundo, ainda que hajam mortes, desilusões, ainda que muitos estejam esfriando na fé, se afastando da verdade do Evangelho, ainda que as igrejas estão lotadas de pessoas vazias e vazias de pessoas cheias, ainda que aconteça isso, é possível se alegrar em Deus. Isto é ter a ótica do reino. Porque quando eu não tenho a visão do reino,
Eu só me alegro se está todo mundo se alegrando. Eu só me alegro se tem abundância de mantimento em casa. Eu só me alegro se sai a vacina do coronavírus. Eu só me alegro se está tudo certo com a minha família, não aconteceu nada de errado na minha casa. Eu só me alegro se não perdi o emprego, se tenho dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. Eu só me alegro se a igreja está cheia, se tem louvor abençoado aqui, muita gente, se tem uma coisa gostosa. Eu só me alegro se as coisas vão caminhando segundo eu penso que devem caminhar. Eu só me alegro se todos estão me aplaudindo, me colocando, me dando visualizações e positivo, e joia, e likes na internet. Na visão da ótica natural eu só me alegro assim, mas na visão da ótica do Espírito, ainda que Israel contemple Jerusalém em chamas, em cinzas, ainda que o templo majestoso de Salomão esteja reduzido a cacos, a ruínas, ainda que o povo esteja sendo arrastado para o cativeiro como escravos, ainda que as mulheres tenham perdido seus filhos, ainda que os maridos tenham perdido seus empregos, ainda que não haja espaços para adoração no templo de Jerusalém, me alegrarei no Senhor. É a ótica do Espírito. Porque você vê o que ninguém vê. Porque você percebe o que ninguém percebe. Vocês conseguem perceber a ação do Espírito Santo nesses últimos tempos? Vocês conseguem perceber Deus agindo nos vossos corações? A alegria está entrando nos seus corações. Vocês conseguem perceber que tudo está caminhando para o final dos tempos e que Cristo em breve vai voltar a buscar a sua igreja? Vocês conseguem perceber que cada dia que passa, vocês estão envelhecendo, estão ficando mais próximos de encontrar finalmente o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Vocês conseguem perceber que muito em breve os vossos corpos mortais vão se revestir da imortalidade, os vossos corpos corruptíveis vão se revestir da incorruptibilidade? Vocês conseguem perceber isso? Vocês conseguem ver que o Espírito está falando aos corações? A palavra de Deus é maravilhosa. Precisamos da ótica do Espírito. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Uma pena que acabou a bateria do celular no meio. Então, os irmãos que estavam, vários assistindo aqui na internet, ficaram sem ver, mas vão ouvir quando eu postar na internet. Deus abençoe os irmãos. Precisamos enxergar o reino de Deus. Quem enxerga o reino vive na alegria. Quem não enxerga o reino vive na angústia. Precisamos enxergar o reino. Vamos orar. Senhor Deus amado, graças te damos pela alegria, pelo poder do Teu Espírito Santo. Graças te damos pela ação do Senhor em nós. Graças te damos pela paz do Senhor na nossa vida. Graças te damos por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças te damos pelo privilégio de enxergar o reino, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, se alguém aqui não nasceu do alto ainda, faça com que isso aconteça pelo poder do Senhor. Que todos possam experimentar o nascer de novo, todos possam experimentar o nascer do alto, ser transformados do alto do pé, as plantas dos pés, do alto da cabeça, do interior, do exterior, do comportamento, da mente, da vida, possam todos ser transformados para a glória do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar a salvação em Cristo Jesus, a enxergar o grande plano de Deus na história, a grande salvação do Senhor na história.
Que possamos enxergar, ó Deus, ter a ótica e ver o que o Espírito está fazendo. Ouvir a voz do Espírito, ser guiados pelo vento, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a ser sensíveis à voz do Teu Espírito, a experimentarmos da graça, da alegria, do poder do Senhor. Não deixe ninguém aqui vazio, Senhor, não deixe ninguém aqui, ó Pai, alheio à grande revolução que o Senhor está fazendo no interior da nossa alma. Não deixe ninguém aqui comer migalhas, quando grandes mesas estão postas diante de nós. Não deixe. Derrame do poder do Teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre este povo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música.